Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje o episódio vai ser um pouco diferente, mas não menos triste e tenebroso do que os outros, porque hoje nós vamos falar de eventos que não aconteceram nas linhas de frente de Vrax, mas vão afetar a continuação do sítio e dos ataques da Deathcore mais do que qualquer bala inimiga ou que qualquer traidor poderia fazer. Porque o nosso Lorde Comandante Hector Rex, o Inquisitor, recebeu uma carta que ele não queria abrir, mas ele não podia ignorar. E antes de falar sobre o conteúdo dessa misteriosa carta que ele recebeu, vamos só fazer uma recapitulação rápida de como está a situação no chão para os nossos soldados da Deathcore. Graças ao ataque da primeira Line Corps, que conseguiu penetrar a muralha de Cortina ao norte, um local onde os traidores achavam que os soldados de Krieg não iriam atacar, pois eles foram repelidos muitas vezes e com grandes baixas pelos seguidores de Nurgle. E aquele avanço inteiro que o Lord Hector Rex pretendia de completamente eliminar a presença desses seguidores de Nurgle e encircular a fortaleza e atacar em todas as direções, não deu muito certo. Mas com a penetração das linhas no norte, eles conseguiram fazer um bom avanço através do local que antes era protegido pelas antigas muralhas de Cortina, dominaram pontos altos ao redor da fortaleza, vendo o inimigo se retirar desorganizadamente, muitos se entregarem, eles conquistaram terreno rápido e estavam cada vez mais apertando o sítio e deixando os traidores apenas naquela última fortaleza, a cidadela de Vrax. Enquanto isso, os seguidores de Nurgle ocupavam ainda um território que ninguém ousava pisar a não ser um seguidor de Nurgle, fora da muralha de Cortina, do outro lado, mais ao norte e na região a leste da fortaleza. Esse era um local praticamente intransponível que deveria ser lidado em outra situação. No momento, o objetivo era cortar a cabeça dos traidores, destruir o acesso deles aos suprimentos subterrâneos e depois disso aqui, sem suprimentos, era só uma questão de tempo até eliminar o resto da presença dos heréticos no planeta de Vrax. Então, o 88º Exército Imperial de Sítio estava numa situação boa e o sítio parecia que ia dar tudo certo. Eles estavam ganhando mais e mais terreno com facilidade ao redor da cidadela principal e preparando para um ataque total, destruindo a cadeia de comando e a posição principal dos defensores de Vrax e permitindo que o planeta voltasse mais uma vez às mãos imperiais, que é o objetivo final desse sítio e de todo esse gasto de recursos, de mão de obra e esforço. O objetivo principal é retomar o planeta. Claro, bem destruído e abatido por tantos anos de guerra, mas independente, melhor um planeta destruído do que nenhum. Então esse era o último objetivo e o exército de Sítio estava se preparando para o ataque final. E os soldados de Krieg muito contentes de poder arriscar a vida em nome do Deus Imperador, e se tudo desse certo, eles teriam uma morte honrada no campo de batalha, que é tudo que o soldado de Krieg deseja na sua vida. E esse ataque final iria ser um ataque total, com poder de fogo em todas as direções, ia ter múltiplas oportunidades de tu morrer lutando no campo de batalha. Então os soldados de Krieg estavam fazendo barulhos felizes de máscara de ar, porque eles não se comunicam muito, mas acreditam que estavam todos bem contentes e ansiosos
para correr em direção às metralhadoras e os canhões inimigos. Mas nem tudo que é bom acontece para os soldados de Krieg, e infelizmente alguns deles não vão ter a chance de se matar correndo com a baioneta em direção às metralhadoras inimigas. Por quê? Porque, como eu falei, o Lord Hector Rex recebeu uma carta que com certeza ele deixou por último. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer naquele dia antes de abrir essa carta. Mas os seus assessores provavelmente falaram: senhor, ainda tem a carta. Eu sei que tem a carta. E ele olhou para a carta e a carta tinha o selo da administração imperial, mais precisamente o Departamento Monitorum. O Departamento Monitorum é quem controla e comanda onde os recursos imperiais vão ser alocados, onde eles são mais úteis e mais urgente que tu tenha soldados, recursos e equipamentos. E o Hector Rex, agora segurando aquela carta, pensando se abrir ou não, não dava para ignorar, é uma ordem, tu tem que abrir, mas ele estava irritado, estressado. Assim, ele deve ter sentido aqui o que o Arnim Kagori sentiu quando ele tirou o comando dele, porque essa pequena carta poderia conter uma bomba, não no sentido literal, mas no sentido de rebaixar o exército de sítio ou tirar a força dele no campo de batalha. O conteúdo daquela carta poderia influenciar a guerra como um todo. E ele segurou para abrir, ele segurou, mas não ia dar para ficar segurando para sempre. Ele acabou abrindo e leu a carta. Cada palavra que ele lia, ele ficava mais estressado e irritado, até o ponto que ele bateu na mesa, uma enorme mesa de madeira, eu ia dizer de lei, né, que aqui no Brasil mas uma madeira de alta qualidade, toda trabalhada. Ele destruiu aquela obra-prima e ele quebrou ela no meio com a raiva do que ele leu naquela carta, porque a carta dizia: como o sítio de Vrax vai tão bem, como tá tudo dando certo, nós da Adeptus Administratum do Departamento Monitorum percebemos que não é necessário a colocação de tantos soldados e recursos para o planeta de Vrax. E, com toda a autoridade incumbida a nós, pelo Deus Imperador, nós vamos recolocar boa parte desses recursos onde eles são mais adequados. E o Hector Rex ficou enlouquecido quando ele leu a quantidade de coisa que eles vão tirar do planeta de Vrax. Eles vão acabar com a capacidade dele de conseguir manter o ataque. E ele sabia que isso aí não era obra só da Administratum, não, isso não é a Administração Imperial, não tá nem aí, eles têm muita coisa para lidar. Isso aí parecia algo de picuinha pessoal, isso aí tinha o cheiro da Ordo Hereticus. E a Ordo Hereticus foi desde o começo inimiga do Hector Rex no Conclave Scarus, que é onde a Inquisição se reúne, e eles estavam fazendo de tudo para tentar fazer ele parecer fraco e comandar o planeta no seu lugar. Ele sabia disso, ele já tinha bastante experiência com a politicagem da Inquisição. Ninguém vira um comandante, um Lorde Inquisitor, se não sabe como jogar o jogo. E, infelizmente, estava dentro da capacidade da administração imperial exigir a recolocação dos soldados em outros frontes. E o que ele poderia fazer para lidar com isso? Eles estavam dentro da lei, eles estavam agindo tudo conforme a regra. Como ele iria poder fazer para lidar com essa situação? Bem, se eles acham que eles podem jogar sujo e fazer com que as ordens venham de cima, o Lord Hector Rex também sabe jogar. Ele começou a escrever
com uma raiva, com um estresse, com uma tensão enorme, uma carta de repúdio àquilo ali que eles mandaram para ele. Ele falou: essa diretriz 48877209 é infundada, porque vocês ordenam uma redução no 88º Exército Imperial de Sítio. Porém, o 88º Exército Imperial de Sítio não existe mais. Atualmente, ele é o 88º Exército Inquisitorial de Sítio. Uma grande diferença, e qualquer tentativa de reduzir a força, o tamanho ou o poder ofensivo desse exército é considerada uma afronta à autonomia da Sagrada Inquisição, e vocês não têm autoridade para mudar o assunto inquisitorial. Ponto. E ele mandou essa carta através de um emissário para chegar não em qualquer mão, mas sim para os altos senhores da terra. A Inquisição tem sempre um dos assentos dos altos senhores da terra. Então ele mandou para ele esse recado, e ele sabia que o Alto Lorde da Inquisição iria sempre proteger a Inquisição, e ele faria de tudo para não autorizar essa diretriz que reduziria o exército imperial de Sítio, no caso, Exército Imperial Inquisitorial de Sítio. Tem essa pequena distinção, mas então ele tinha um voto garantido para o seu lado, e o Hector Rex agiu com muita raiva. Não tem noção o quanto aquela mensagem, aquela trairagem, aquele subterfúgio dos malditos membros da Ordo Heréticos fizeram com ele, mexeram onde dói no seu exército de Sítio, porque ele estava fazendo tudo certo, ele iria conseguir dominar o planeta se tudo corresse bem, antes que os traidores completassem o seu plano de invocar criaturas do outro lado. Como, na sua arrogância, eles não perceberam que a missão dele era a mais sagrada e mais importante possível. Bem, agora com a carta enviada pelo emissário, tudo que ele podia fazer era esperar. Enquanto ele esperava, ele tentou aproveitar o tempo para dominar mais locais e continuar os ataques sempre que possível. E levou alguns meses até que a carta dele chegasse a qualquer mensageiro maior dos altos senhores da terra, porque esse nobre conclave de honrados senhores que representam cada uma das partes mais importantes do Império, como os mecânicos, o Exército Imperial, a Administrarum, o Departamento Munitorum, a Eclesiarque, a Inquisição, cada um tem um representante nos altos senhores imperiais. E o objetivo aqui do emissário do Lord Hector Rex era bem simples, era convencer eles a cancelar essa diretriz do Departamento Munitorum e manter o exército intacto. E para isso ele tinha a mensagem que o Lord Hector Rex escreveu, e ele iria falar para eles e dar uma cópia para cada um ler. Bem, quando ele passou essa cópia da carta, nesse momento, tadinho do emissário. O emissário levou a maior mijada da vida dele. No caso, eu não sei se vocês usam essa expressão também. É quando alguém te ofende brutalmente e essa pessoa tem um cargo de comando, então tu tem que ficar quieto e só escutar o que ele vai falar. No caso, o representante do Departamento Munitorum, ele falou: ridículo isso, um sítio rebaixado à segunda linha e você quer manter
todo o investimento que já foi despendido e ainda mais, enquanto outras regiões do Império estão lidando com ameaças muito maiores. Você ousa julgar que vocês sabem mais do que os cálculos do Departamento Monitorum? E ele começou a mostrar para ele a quantidade de gente já perdida, a quantidade de munição e tudo porque não valia mais a pena investir no maldito sítio de Vrax. Não tinha sentido lógico, eles estavam perdendo mais recursos do que já foi guardado naqueles abrigos subterrâneos a vida inteira. Além de que o Império precisava urgentemente desses recursos em outras frontes. Então essa carta não tem fundamento. E para maximizar o efeito dessa... Olha, seria o equivalente diplomático a ser uma camaçada de pau que esse cara levou. Porque imagina só o emissário ali tendo que escutar o cara lá de cima do seu palanque alto demonstrando matematicamente para ele por que ele estava errado. Depois disso, a Eclesiarque e o representante do Adeptus Administratum, porque não é o mesmo, o do Monitorum é uma coisa, do Administratum é outra, apesar deles representarem quase que a mesma coisa, e a Eclesiarque começaram a se unir para falar o porquê essa carta é ridícula, porquê que essa proposta não faz sentido e que eles estão perdendo tempo ainda discutindo isso. A diretriz vai se manter. A Eclesiarque falou: obviamente, o homem que escreveu essa carta estava enfurecido e talvez com uma tendência a ganhar mais poder para si mesmo, deixando implícito que não cumprir essa ordem quer dizer que ele também era um herético, que ele tinha descumprido uma ordem maior do Império, e se ele tentasse assumir o comando desses soldados descumprindo a diretriz, quer dizer que ele também tinha se tornado um traidor. E a Administratum, concordando com a cabeça, também falaram que não fazia sentido manter os recursos num sítio secundário e um planeta facilmente esquecido que não tem nenhum propósito maior do que apenas guardar recursos. Então, mais uma vez, o emissário teve que ficar escutando de cabeça baixa um enorme sermão de por que ele estava errado. Tudo que ele falou ali não fazia sentido nenhum e ele estava matematicamente totalmente refutado a sua opinião. E por mais que ele tentasse suplicar, não tinha nenhum apoio maior. Apenas a Inquisição votou a favor de cancelar essa diretriz. O comandante da Astra Militarum, Lord Solar, infelizmente se absteve, e o comandante dos mecânicos, que talvez também tivesse algum interesse nisso, porque as titãs estavam no planeta, também se absteve. E com 3 votos contra, 1 a favor e outras abstenções, infelizmente a diretriz vai se manter. A diretriz vai reduzir e muito o exército de sítio e vai deixar o comandante, o Lord Hector Rex, com bem menos opções para como lidar com a última defesa dos traidores. E o Hector Rex, ele até cogitou se daria algum jeito de recusar essa ordem, mas não, ele jamais recusaria a ordem, porque ele não é um traidor e jamais vai ser um traidor. E essa decisão dele de acatar com a diretriz estava corretíssima. Por quê? Primeiro, porque é uma ordem dos altos senhores da terra, tu vai cumprir, tu obedece. Segundo, porque o emissário infelizmente não acordou, ou como dizia aquele filmezinho de terror bem lá de piada, ele acordou morto. Porque no outro dia o corpo dele foi achado totalmente
danificado com uma lâmina que só podia ser um tipo de lâmina Phase Blade, que é uma lâmina de uso exclusivo pelos assassinos do Officio Assassinorum. Então foi mandado matar o emissário que ele enviou para a Terra, meio que para deixar uma mensagem. Então tu obedece e não discute com os altos senhores da Terra. Uma mensagem linda, uma mensagem que a gente deve espalhar. Tu não discute com os altos senhores da Terra, entendeu? Não, só não. Se eles mandaram, faz. Então o Lord Hector Rex teria que acatar com a requisição e fazer o que foi mandado. Mas afinal, o que essa requisição obrigava ele a fazer? Bem, primeiro, uma das Assault Corps, a 8ª Assault Corps, foi totalmente retirada do planeta de Vrax. Eles tinham 2 Assault Corps, que eram a parte mecanizada e com tanques, e infelizmente agora uma delas, metade das forças de assalto, foi retirada. E a 8ª, se tu lembra dos vídeos iniciais, ela era a maior. Felizmente, algumas modificações das diretrizes foram feitas durante esse período que ela foi reavaliada pelos altos senhores da Terra, e uma das divisões de tanque foi mudada do 8º Assault Corps para o 11º. Então pelo menos um regimento de tanque ia ser mantido e eles iriam continuar agora um pouquinho maior do que era antes, a 11ª. Outra parte dessa requisição, dessa diretriz, é que uma dos Bombardment Corps, dos 2 que estavam no planeta, ou seja, um corps inteiro da artilharia, iria ser retirado do planeta. Mais de 30.000 peças de artilharia vão ser recolocadas em outros campos de batalha. Não só o Bombardment Corps, mas também metade das companhias independentes de artilharia que eram botadas aqui e ali para apoiar os ataques também vão ser retiradas do planeta. A totalidade da 1ª Line Corps, o regimento de infantaria que conseguiu dominar a parte norte ali da muralha, também vai ser retirada do planeta e enviada para outro campo de batalha. E se tu está curioso de saber aonde fica esses outros campos de batalha que eles vão ser levados, ninguém se deu o trabalho de comunicar aonde eles vão. Eles simplesmente foram retirados de Vrax. E toda essa modificação, até retirar esses soldados, recolocar as posições, botar outra Line Corps de infantaria no lugar da primeira, redistribuir a artilharia, reposicionar os tanques, fazer toda a parte de transporte para levar o equipamento embora, levou algumas semanas preciosas, onde os inimigos estariam desordenados, enfraquecidos e poderiam ter sido utilizadas para acabar de uma vez com o sítio de Vrax. Então, mais uma vez, devido a picuinhas políticas e a rixas internas, o Império perdeu tempo desnecessário, o que vai dificultar e muito a vida dos soldados aqui no chão, além de que eles perderam metade do poder de fogo de artilharia e metade dos tanques e veículos blindados que eles tinham à disposição para poder fazer os ataques rápidos. Outro detalhe, os regimentos de sítio, Siege Regiments, os regimentos de sítio também são infantaria mecanizada, geralmente utilizando aqueles veículos Gorgons, aqueles enormes transportes. Infelizmente, também um pouco mais da metade dos regimentos de sítio foram remanejados para outras áreas, fazendo com que as ferramentas do Inquisitor para destruir a última fortificação aqui em Vrax ficassem bem mais limitadas. Mas tu acha que isso vai deixar o nosso Inquisitor nervoso?
Tu acha que isso vai impedir os soldados de Krieg de invadir? Quanto ao nervoso, sim, ele deve ter ficado muito puto. Você pensa num cara nervoso, mas os soldados de Krieg têm uma missão sagrada. Enquanto a ordem deles foi dada, é uma ordem executada, ou tu vai morrer tentando. Eles não vão parar, eles vão continuar atacando, mesmo sem tanto suporte. Eles vão fazer o que os soldados de Krieg fazem e, eventualmente, ou eles vão ganhar ou morrer nos campos de batalha daquele planeta infernal no sítio de Vrax. E no próximo episódio, nós vamos atacar, finalmente, os portões da última fortaleza. A imagem aqui é meramente ilustrativa, porque eu não achei nenhum portão bonito para colocar, mas no caso, eles vão atacar a fortaleza final de Vrax e tentar destruir as fortificações ao redor e conseguir uma penetração na última cidadela inimiga. Vejo vocês na próxima, estejam com o Imperador e preparem suas armas a laser e afiem suas baionetas, porque no próximo episódio vamos atacar a maldita cidadela de Vrax. Tudo de bom e o Imperador protege.